Durante mais de 20 anos, ninguém viu aquele homem sorrir. Funcionários que trabalhavam no prédio há décadas juravam que jamais presenciaram qualquer sinal de alegria em seu rosto. Nem em dias de grandes conquistas da empresa, nem em festas corporativas, nem quando contratos milionários eram assinados. Nada. O rosto dele permanecia sempre sério, quase distante, como se carregasse um peso invisível que ninguém conseguia compreender. Mas tudo isso estava prestes a mudar. E a pessoa responsável por provocar essa transformação não seria um investidor importante, nem um velho amigo, nem alguém de seu círculo social. Seria uma mulher simples, uma faxineira que falava mais do que qualquer pessoa que ele já tinha conhecido. E o que aconteceria depois daquele encontro mudaria completamente a vida dos dois. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. A manhã amanhecia fria em Curitiba. Uma névoa leve cobria as ruas enquanto os primeiros carros começavam a circular pelo centro da cidade. Pessoas apressadas caminhavam pelas calçadas, segurando xícaras de café e olhando para os relógios. No último andar de um prédio moderno de vidro, um homem observava tudo pela janela. Seu nome era Álvaro Brandão. Aos 45 anos, ele era dono de uma das empresas mais respeitadas da cidade. Inteligente, disciplinado e extremamente reservado, Álvaro havia construído uma reputação sólida no mundo dos negócios. Mas havia algo que chamava a atenção em sua presença. Ele caminhava com dificuldade. Uma bengala de madeira escura o ajudava a manter o equilíbrio enquanto atravessava os corredores da empresa. Cada passo produzia um som característico. Toque, toque, toque. O barulho ecoava pelo piso elegante do escritório e servia quase como um aviso silencioso para os funcionários. Quando aquele som se aproximava, as conversas diminuíam automaticamente. Não porque Álvaro fosse rude ou agressivo. Na verdade, ele raramente levantava a voz. Mas existia algo em sua expressão que transmitia uma distância difícil de explicar. E havia outro detalhe que todos comentavam entre si. Álvaro Brandão não sorria. Havia mais de 20 anos. Ninguém sabia exatamente o motivo. Alguns imaginavam que fosse consequência de algum problema pessoal. Outros acreditavam que era simplesmente seu jeito. Mas a verdade era muito mais profunda do que qualquer pessoa ali poderia imaginar. Enquanto isso, em um bairro simples da cidade, outra história começava naquele mesmo dia. Camila Duarte acordou antes do sol nascer. A pequena casa onde morava era modesta, mas organizada. Ela se levantou rapidamente, arrumou o cabelo em frente ao espelho e colocou água para ferver no fogão. Camila tinha 30 anos e uma característica que qualquer pessoa percebia logo nos primeiros minutos de conversa. Ela falava muito, mas não falava por falar. Camila gostava de conversar porque acreditava que as palavras podiam aproximar as pessoas. Enquanto preparava o café, comentou consigo mesma: "Primeiro dia no trabalho novo. Tomara que o pessoal seja simpático." Ela trabalhava como faxineira havia muitos anos. Não era uma profissão fácil, mas ela sempre fazia tudo com dedicação e bom humor. Sua mãe costumava dizer que o trabalho digno nunca deveria ser motivo de vergonha, e Camila levava essa frase consigo em todos os lugares. Depois de terminar o café, ela pegou sua bolsa e saiu para pegar o ônibus. O trajeto até o centro de Curitiba era longo, mas Camila parecia não se incomodar. Conversou com uma senhora no banco ao lado. E ainda fez um rapaz rir contando uma história sobre um vendedor distraído que havia confundido pedidos no mercado. Quando desceu perto do prédio onde começaria a trabalhar, levantou os olhos para observar a construção. Era enorme. As paredes de vidro refletiam o céu cinzento daquela manhã fria. Camila sorriu. "Acho que aqui todo mundo anda muito sério."
Ela entrou na recepção e recebeu rapidamente algumas orientações da supervisora da equipe de limpeza. Seu trabalho seria cuidar de alguns corredores e salas do último andar. Camila pegou o carrinho de limpeza e entrou no elevador. Quando as portas se abriram, um corredor silencioso apareceu diante dela. Tudo parecia extremamente organizado. Ela começou a trabalhar imediatamente. Enquanto limpava o chão, comentava sozinha sobre o clima da cidade e sobre uma receita de bolo que tinha visto na televisão. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate nunca falha. Foi então que ela ouviu um som diferente. Toque, toque, toque. Camila levantou os olhos. Um homem caminhava lentamente pelo corredor, apoiado em uma bengala. Ele usava um terno elegante e tinha uma postura firme, apesar da dificuldade ao caminhar. O rosto era sério, muito sério. Camila abriu um sorriso automático. Bom dia! O homem passou por ela sem responder. Ela franziu a testa. Ué... Ele continuou andando, mas Camila não era do tipo que deixava uma situação assim passar em silêncio. Então falou novamente, em voz um pouco mais alta. Bom dia continua sendo bom dia mesmo, quando a pessoa não responde. O som da bengala parou imediatamente. O homem virou o rosto lentamente. Seus olhos encontraram os dela pela primeira vez. Você falou comigo? Camila apoiou o cabo do rodo no ombro. Claro, só tinha o senhor aqui. O silêncio tomou conta do corredor. Funcionários que estavam mais distantes diminuíram o passo, observando a cena discretamente. Ninguém costumava falar com Álvaro Brandão daquela forma. Ele observou a mulher por alguns segundos. Você trabalha aqui? Comecei hoje. Entendo. Ele parecia pronto para seguir caminho, mas Camila acrescentou. Educação não pesa para ninguém. Álvaro permaneceu imóvel por um instante. Depois virou o corpo e continuou andando. Toque, toque, toque. O som da bengala se afastou lentamente pelo corredor. Camila voltou ao trabalho balançando a cabeça. Homem estranho. Mas naquele momento ela ainda não fazia ideia de que aquela pequena conversa seria o começo de algo muito maior. Porque pela primeira vez em muitos anos, Álvaro Brandão havia parado no meio de um corredor, por causa de alguém. E aquela mulher falante estava prestes a mexer com uma parte de sua vida que ele havia tentado esquecer durante mais de 2 décadas. O que Camila também não sabia era que por trás daquele homem silencioso existia uma história marcada por perda, dor e um coração que havia se fechado para o mundo. Mas tudo estava prestes a mudar. E o primeiro passo dessa mudança já havia acontecido naquele corredor silencioso de Curitiba. Um simples bom dia, que sem que nenhum dos dois soubesse ainda, tinha acabado de iniciar uma história que ninguém naquele prédio imaginaria testemunhar. E o que viria depois seria ainda mais surpreendente. Porque às vezes o destino escolhe caminhos improváveis para aproximar 2 pessoas completamente diferentes. E quando isso acontece, até os corações mais fechados podem voltar a sentir algo que parecia perdido para sempre. O sorriso. Mas antes que esse momento chegasse, muitas coisas ainda precisariam acontecer, e algumas delas seriam capazes de mudar o rumo da vida dos dois para sempre. Na manhã seguinte, o céu de Curitiba estava ainda mais cinzento. Uma garoa fina caía sobre a cidade, e o ar frio fazia as pessoas caminharem apressadas pelas ruas. No último andar do prédio empresarial, Camila já estava trabalhando. Ela havia chegado cedo, empurrando o carrinho de limpeza pelo corredor silencioso. Enquanto passava o pano no chão, conversava sozinha, como costumava fazer quando estava concentrada. Tomara que hoje aquele homem responda o bom dia. Ela riu da própria expectativa. Alguns minutos depois, ouviu novamente o som que já reconhecia. Toque, toque, toque. Camila levantou os olhos. Álvaro Brandão vinha caminhando pelo corredor, apoiado em sua bengala, com o mesmo semblante sério de sempre. Assim que ele se aproximou, ela abriu um sorriso. Bom dia. Álvaro parou por um instante. O olhar dele encontrou o dela novamente.
Durante alguns segundos, ele pareceu considerar algo. Então respondeu: "Bom dia." A resposta foi curta, quase automática. Mas para Camila, foi suficiente para arrancar uma reação exagerada. "Olha só, ele fala." Álvaro franziu a testa. "Eu sempre falei." "Não comigo." Ele tentou manter a postura séria, mas algo naquela conversa simples parecia inesperadamente leve. Sem dizer mais nada, continuou andando pelo corredor. Mas pela primeira vez em muito tempo, aquele encontro não o deixou incomodado. Na verdade, ele percebeu algo estranho. Aquele cumprimento simples havia mudado ligeiramente seu humor naquela manhã. Os dias começaram a passar, e quase sem perceber, uma pequena rotina começou a se formar. Todas as manhãs, Camila cumprimentava Álvaro, e todas as manhãs ele respondia. Às vezes, apenas com um gesto de cabeça. Outras vezes, com um bom dia, quase imperceptível. Mas aquilo já era algo completamente diferente do que existia antes. Certa tarde, Camila recebeu a tarefa de limpar a sala principal do andar. Ela bateu na porta antes de entrar. "Posso limpar agora?" Álvaro estava sentado à mesa, analisando alguns relatórios. Ele levantou os olhos. "Pode." Camila começou a organizar algumas coisas na estante e limpar o vidro da janela. Durante quase 2 minutos completos, ela permaneceu em silêncio, o que era quase um milagre. Mas então comentou: "A vista daqui de cima é bonita." Álvaro não respondeu. Ela continuou limpando o vidro. "Mesmo quando o céu está nublado." Ele levantou os olhos novamente. "Você fala muito." Camila sorriu. "Já me disseram isso algumas vezes." "Não acha que deveria falar menos durante o trabalho?" Ela deu de ombros. "Eu trabalho melhor assim." Álvaro voltou a olhar os papéis sobre a mesa. Mas havia algo curioso naquela situação. A presença dela não parecia atrapalhar sua concentração. Na verdade, tornava o ambiente menos pesado. Alguns minutos depois, Camila tirou um pequeno recipiente da bolsa. "Trouxe bolo." Álvaro levantou os olhos imediatamente. "Bolo? Fiz ontem à noite." Ela colocou o recipiente sobre a mesa dele. "Minha mãe dizia que bolo melhora qualquer dia." Álvaro olhou para o recipiente. "Eu não pedi bolo." "Não precisa pedir." Ele ficou observando o pequeno pedaço de bolo por alguns segundos. Depois perguntou: "Por que você sempre tenta conversar comigo?" Camila pensou um pouco antes de responder. "Porque o senhor parece alguém que precisa conversar." Álvaro ficou em silêncio. Aquilo era direto demais. Mas antes que ele pudesse responder, ela acrescentou: "E também porque o senhor parece muito sozinho." A frase ficou suspensa no ar. Álvaro fechou lentamente o arquivo que estava lendo. "Você não me conhece." "Talvez não." Ela apoiou o pano na mesa. "Mas dá para perceber quando alguém carrega um peso grande demais." Ele desviou o olhar para a janela. A garoa continuava caindo sobre a cidade. Durante muitos anos, ele havia evitado qualquer tipo de conversa pessoal com pessoas do trabalho. Mas algo naquela mulher o fazia baixar a guarda. Talvez fosse a sinceridade, talvez fosse a forma simples com que falava, ou talvez fosse porque ela não parecia interessada em sua posição ou dinheiro. Ela apenas conversava. Alguns dias depois, algo inesperado aconteceu. Camila estava limpando o corredor quando ouviu um barulho diferente. A bengala de Álvaro havia escorregado levemente no piso. Ele perdeu o equilíbrio por um segundo. Antes que pudesse cair, Camila segurou seu braço. "Cuidado!" Os dois ficaram muito próximos. Álvaro recuperou o equilíbrio e respirou fundo. "Estou bem." Camila ainda segurava seu braço. "Tem certeza?" Ele olhou para ela. "Sim." Ela soltou o braço lentamente. "O chão estava molhado. Culpa minha." Álvaro pegou novamente a bengala. Não foi nada, mas naquele instante algo chamou sua atenção. O olhar dela não demonstrava pena, nem constrangimento, apenas preocupação. Aquilo era raro. Muitas pessoas olhavam para sua deficiência com desconforto ou excesso de cuidado.
Mas Camila parecia vê-lo apenas como um homem que quase havia escorregado. Nada mais. Obrigado, disse ele. Ela sorriu. Viu? Não foi tão difícil. O quê? Agradecer. Álvaro ficou olhando para ela por alguns segundos, e então aconteceu algo quase imperceptível. Um pequeno sorriso apareceu no canto de seus lábios. Foi rápido, muito rápido, mas Camila percebeu imediatamente. Eu vi! Álvaro tentou voltar à expressão séria. Viu o quê? O senhor sorriu. Ele virou o rosto. Não. Camila começou a rir. Sorriu sim. A risada dela ecoou pelo corredor. E pela primeira vez em mais de 20 anos, algo aconteceu que ninguém naquele prédio acreditaria. Álvaro Brandão soltou uma pequena risada. Não foi alta, nem durou muito, mas foi real. Os dois ficaram em silêncio depois disso. Camila ainda sorria. Sabia que isso ia acontecer. O quê? O senhor não esqueceu como sorrir. Álvaro respirou fundo. Não é tão simples. Ela inclinou a cabeça. Por quê? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Porque houve um tempo em que eu perdi tudo o que me fazia sorrir. O corredor ficou completamente silencioso. Camila não falou nada. Esperou. E pela primeira vez em mais de 20 anos, Álvaro decidiu contar algo que quase ninguém sabia. Contou sobre a mulher que havia amado. Contou sobre a viagem que fizeram juntos e contou sobre o acidente que mudou sua vida. Quando terminou, o silêncio era profundo. Camila olhou para ele com atenção. Então foi por isso que o senhor parou de sorrir. Álvaro assentiu. Ela pensou por alguns segundos. Depois disse algo que ele jamais esqueceria. Acho que ela não gostaria disso. Ele franziu a testa. Do quê? De ver o senhor vivendo como se a vida tivesse acabado naquele dia. As palavras ficaram suspensas no ar. Álvaro olhou para o chão. Durante 20 anos, ele havia evitado pensar dessa forma. Mas naquele momento percebeu algo importante. Talvez aquela mulher simples estivesse enxergando uma verdade que ele havia tentado ignorar por muito tempo. Camila colocou a mão sobre o ombro dele com delicadeza. A vida continua tentando fazer a gente sorrir. Ele levantou os olhos. E se eu não souber mais como? Ela respondeu com um sorriso tranquilo. Então eu ensino. E naquele instante, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, algo novo começou a nascer entre eles. Algo que nem o tempo, nem a dor, nem o silêncio haviam conseguido destruir. A possibilidade de um novo começo. E o que viria a seguir seria ainda mais surpreendente. Depois daquela conversa no corredor, algo começou a mudar de forma silenciosa na rotina de Álvaro Brandão. Não foi uma transformação imediata. Ele não acordou no dia seguinte completamente diferente. Não passou a rir alto ou a conversar com todos no escritório, mas algo dentro dele havia sido despertado. Durante anos, sua vida seguiu como um relógio perfeitamente controlado. Acordar cedo, trabalhar sem descanso, voltar para um apartamento silencioso e repetir a mesma rotina no dia seguinte. Era uma forma de evitar pensar, evitar sentir, evitar lembrar. Mas agora, inesperadamente, havia algo que interrompia essa sequência de dias iguais. Camila. Ela continuava trabalhando no último andar, como sempre. Limpava corredores, organizava salas, cuidava das janelas e das mesas com a mesma dedicação. Mas também continuava falando. Falava sobre o clima, sobre histórias do ônibus, sobre receitas que tentava aprender, sobre lembranças de infância. E pouco a pouco, Álvaro começou a esperar por essas conversas. Ele ainda fingia que não. Ainda mantinha a postura séria quando outras pessoas estavam por perto. Mas algo havia mudado. Agora, quando o som do carrinho de limpeza se aproximava de sua sala, ele levantava os olhos. E quando ouvia a voz animada de Camila no corredor, uma sensação diferente surgia dentro dele. Uma sensação que ele não reconhecia havia muitos anos. Leveza.
Certa manhã, enquanto a garoa caía sobre Curitiba, Álvaro chegou ao escritório um pouco mais cedo do que o habitual. O prédio ainda estava quase vazio. Quando saiu do elevador, encontrou Camila sentada perto da janela do corredor, olhando para a cidade. Ela parecia pensativa. "Você chegou cedo hoje", disse ele. Camila levantou os olhos, surpresa. "O senhor também." Ele parou ao lado dela. Durante alguns segundos, os dois ficaram observando a chuva cair sobre os prédios da cidade. "O que você estava olhando?" perguntou ele. "A cidade acordando." Álvaro inclinou levemente a cabeça. "O que tem de interessante nisso?" Ela sorriu. "Cada pessoa que passa lá embaixo tem uma história." Ele ficou em silêncio. Camila continuou. "Gente indo trabalhar, gente levando os filhos para a escola, gente correndo atrás de sonhos, ou só tentando sobreviver." Álvaro observou as pessoas caminhando pelas ruas lá embaixo. Durante anos, ele passou por aquela janela sem prestar atenção em nada disso. "Você sempre pensa assim?" perguntou ele. "Quase sempre." Ela virou o rosto para ele. "A vida fica mais interessante quando a gente percebe que todo mundo está lutando alguma batalha." Álvaro respirou fundo. "Algumas batalhas são mais difíceis que outras." "São," ela concordou, "mas nenhuma dura para sempre." A frase ficou ecoando na mente dele. Nenhuma dura para sempre. Durante 2 décadas, ele acreditou exatamente no contrário. Acreditou que sua dor era permanente, que o vazio deixado pelo passado jamais poderia ser preenchido. Mas naquele momento, olhando para aquela mulher simples, sentada ao seu lado, começou a perceber algo que nunca havia considerado antes. Talvez a vida não tivesse terminado naquele acidente. Talvez ele apenas tivesse parado de caminhar. Os meses começaram a passar. A amizade entre os dois cresceu de forma natural. Camila continuava sendo a mesma pessoa falante, espontânea e cheia de energia. Mas agora Álvaro também participava das conversas. Não muito, mas o suficiente para que ela percebesse a mudança. Certa tarde, ela entrou na sala dele com um pequeno recipiente nas mãos. Trouxe algo. Álvaro levantou os olhos. "Mais bolo?" "Não." Ela colocou o recipiente sobre a mesa. "Pão de queijo." Ele abriu o recipiente e sentiu o cheiro quente e agradável. "Você fez isso?" "Fiz." Álvaro pegou um pedaço. "Está bom." Camila abriu um sorriso orgulhoso. "Sabia." Ele mastigou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou: "Por que você sempre traz comida?" Ela deu de ombros. "Porque comida aproxima as pessoas." Álvaro apoiou as mãos na mesa. "Você mudou muita coisa aqui." Camila franziu a testa. "Eu? Antes de você chegar, esse lugar era diferente." Ela olhou ao redor da sala. "Diferente como?" Ele demorou alguns segundos para responder. "Mais silencioso." Camila riu. "Então a culpa é minha." Álvaro olhou para ela, e naquele momento, algo aconteceu novamente. Um sorriso apareceu em seu rosto. Desta vez, não foi rápido, nem tímido. Foi um sorriso verdadeiro. Camila ficou olhando para ele por alguns segundos. "O senhor está sorrindo de novo." Álvaro respirou fundo. "Acho que estou." Ela cruzou os braços com expressão satisfeita. "Eu disse que ensinaria." Ele balançou a cabeça. "Você não ensinou." "Não?" "Não." Ele olhou diretamente para ela. "Você apenas me lembrou de algo que eu tinha esquecido." Camila inclinou a cabeça. "O quê?" Álvaro respondeu com calma. "Que a vida não termina quando algo ruim acontece." O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Camila parecia emocionada. Sua esposa teria orgulho do senhor. Ele assentiu lentamente. "Acho que sim." Depois de um momento, ele acrescentou: "E acho que ela ficaria feliz em saber que alguém conseguiu me fazer sorrir novamente." Camila sorriu. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de alguém insistente o suficiente para atravessar o silêncio. Álvaro riu. "Você definitivamente é insistente." Ela riu também.
Naquele instante, os dois perceberam algo que nenhum deles havia planejado. Aquela relação simples havia se transformado em algo mais profundo. Algo que misturava amizade, admiração e um sentimento novo que crescia lentamente. Meses depois, em uma manhã clara de primavera, Álvaro caminhava pelo mesmo corredor onde havia encontrado Camila pela primeira vez. Toque, toque, toque. Mas desta vez, quando ela apareceu empurrando o carrinho de limpeza, algo estava diferente. Ele não esperou o cumprimento. Bom dia, Camila. Ela parou imediatamente. O senhor disse bom dia primeiro. Álvaro sorriu. Parece que estou aprendendo. Ela cruzou os braços, fingindo orgulho. Demorou só 20 anos. Ele riu. E naquele momento algo aconteceu que ninguém naquele prédio jamais imaginaria presenciar. O empresário sério, conhecido por nunca demonstrar emoção, estava rindo no meio do corredor. Funcionários que passavam olharam surpresos. Camila aproximou-se um pouco mais. Sabe de uma coisa? O quê? Perguntou ele. Ela respondeu com um sorriso tranquilo. Às vezes, a vida só está esperando a gente abrir uma pequena porta. Álvaro olhou para a janela no final do corredor, onde a luz da manhã iluminava a cidade. Durante 20 anos, ele acreditou que sua história havia terminado, mas agora entendia algo muito mais profundo. Algumas pessoas entram em nossa vida exatamente quando precisamos delas. Não porque planejamos, não porque esperamos, mas porque o destino decide que chegou a hora de recomeçar. Ele voltou a olhar para Camila. Obrigado por não desistir de me dar bom dia. Ela respondeu com simplicidade. Algumas pessoas valem a insistência. Álvaro sorriu novamente. E naquele instante, ele entendeu uma verdade que levaria para o resto da vida. O coração humano pode passar anos fechado pela dor. Pode se esconder atrás do silêncio. Pode acreditar que nunca mais sentirá alegria. Mas basta uma pessoa verdadeira, uma palavra sincera ou um simples bom dia repetido todos os dias para que algo dentro dele desperte novamente, porque a vida nunca deixa de oferecer novas oportunidades de felicidade, mesmo depois de 20 anos de silêncio. E às vezes, o que parece impossível começa da forma mais simples de todas, com duas pessoas muito diferentes se encontrando em um corredor silencioso e descobrindo que ainda existe espaço para sorrir outra vez. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.